Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos calcular a aceleração da gravidade em Marte, o planeta não mais próximo. O planeta mais próximo da Terra é Vênus. Nós já calculamos a aceleração da gravidade em Vênus e hoje nós vamos calcular em Marte, que não é o mais próximo, mas é talvez o mais importante para a gente, porque ele tem características similares às características da Terra, né? Então, se um dia a gente quiser colonizar algum planeta, provavelmente, pelo que a gente conhece hoje, é Marte, né? Porque ele está relativamente próximo, comparando com outras galáxias, com outros sistemas solares, e ele tem características parecidas com a da Terra. Então, a aceleração da gravidade lá é muito importante, né? Porque pensa, se a gente for para um planeta que a aceleração da gravidade é muito alta, a gente não ia conseguir nem se movimentar talvez direito lá, a gente não teria musculatura para andar, porque a força daquele planeta seria muito alta, né? Como eu vou calcular aqui em todos os planetas do sistema solar, a gente vai ver que tem planeta que é muito alto, então daria muita dor nas costas você dormir num planeta assim. Então é muito importante a gente saber qual que vai ser a aceleração da gravidade em Marte, né? Lembrando que o Elon Musk já falou, já prometeu que no ano que vem, 2023, ele vai mandar naves tripuladas lá para visitar lá, fazer uma visitinha a Marte, né? Mas aí, por isso que é muito importante a gente saber qual que é a aceleração da gravidade lá em Marte, né? Como que se for muito diferente, qual vai ser a consequência pra gente andando, pulando lá, né? Caindo de algum lugar, qual que será a consequência. Mas, enfim, vamos para os cálculos. Plugging that back in, he takes the derivative and he solves the equation. The crowd goes wild. Nobel, Nobel. Para a gente calcular a aceleração da gravidade em Marte, na verdade em qualquer planeta, nós precisamos apenas de duas variáveis: a massa do planeta em questão e o raio do planeta. Só isso, você sabendo a massa e o raio, você vai procurar no Google que lá tem, você já consegue calcular a aceleração da gravidade. Mas antes, por que eu estou falando isso, né? Por que só precisa dessas duas variáveis? Antes nós precisamos da equação da aceleração da gravidade. A equação que é essa daqui, porém eu vou fazer a demonstração como que a gente chega nessa equação. Se eu quisesse calcular agora, só era eu colocar aí, né? Eu coloco a massa de Marte ali em cima, coloco o raio de Marte embaixo elevado ao quadrado e multiplico pela constante gravitacional e ponto. Eu já tenho lá a minha aceleração, mas eu vou mostrar da onde veio essa equação, porque o objetivo do meu vídeo é isso, mostrar de onde vêm as coisas, o porquê, você entender a natureza das coisas, não somente um número, né? Se você colocar lá no Google também, aceleração de Marte, lá tem. Só que o que isso significa, de onde vem esse número, por que as coisas acontecem, quais são as implicações físicas disso, o que isso quer dizer no nosso cotidiano, o que significa tudo isso, né? Então aqui o objetivo deste canal é trazer significado às coisas. Então, começando pelo princípio, né? Vamos imaginar então um corpo caindo em Marte. Então eu tenho um corpo lá e eu vou deixar ele cair, né? Esse corpo pode ser até você vai dar um salto, você vai pular de uma montanha lá em Marte, você vai deixar esse corpo cair. O que vai acontecer nesse corpo? Esse corpo, ele vai, primeiro, ele tem uma força. Qual força? A força de atração da gravidade. De onde vem essa força? Vem da atração entre todos os corpos. Então todos os corpos se atraem. Isso é o que pouca gente sabe. Essa caneta aqui e essa tampinha, elas estão se atraindo nesse exato momento. Porém, ela é muito baixa. Essa força é 0,000. A gente pode calcular facilmente, mas essa força é muito baixa. Por isso que a gente não sente, por isso a gente acredita que não existe força aqui, né? A gente acha que só existe força essa daqui porque a gente sente, essa daqui a gente não sente. Mas todos os corpos se atraem, tá certo? E no caso de Marte, ele que é um corpo muito massivo, menos massivo do que a Terra, muito menos massivo do que Júpiter, por exemplo, mas ele é um corpo massivo comparado com essa caneta.
e esse corpo vai estar atraindo, né? Se você for lá para a superfície de Marte, ele vai te atrair, ele vai te puxar para o centro do planeta, ele vai te puxar nessa direção. E o que uma força faz em um corpo? Uma força puxa, é óbvio, né? Mas uma força, traduzindo o fisiquês para o fisiquês, né? Uma força, ele muda a velocidade de um corpo. Então essa calculadora ela tem velocidade zero, uma força ela vai fazer a velocidade dela ser maior do que zero, ou seja, ela acelera um corpo. E é isso que o Newton percebeu na sua segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, ou seja, um corpo com massa m, ele é acelerado quando submetido a uma força. É isso só que diz. Então o corpo está aqui, tem uma força, eu vou acelerá-lo. É isso que a segunda lei de Newton diz. Só que no caso da gravidade de Marte, a força que está acelerando esse corpo que tende a cair ali, a força que está puxando esse corpo na superfície de Marte ou na montanha, ou que está lá, que você vai soltar, a força é a força da gravidade de Marte. E aí qual força é essa? A força que a gente pode calcular com a lei da gravitação de Newton, porque o Newton descobriu como que se calcula a força de atração entre dois corpos. E essa força de atração entre dois corpos, ela depende das massas dos corpos. Então ela vai depender da massa de Marte e da massa desse outro corpo que está sendo puxado. Então quanto maior for essa massa, maior é essa força. É óbvio, né? Pensa se fosse dois planetas, né? A força entre eles é muito grande, ou um planeta e o Sol, são duas massas gigantescas, a força de atração entre eles é muito grande, eu já calculei isso, né? Só se você quiser, acesse esses vídeos aqui que eu vou deixar no card, você vai ver eu calculando todas as forças gravitacionais entre o Sol e todos os planetas do sistema solar, e ainda fiz um ranking da maior força. Mas enfim, quanto maior é a força, quanto maior é a massa de um corpo, de dois corpos, eles se atraem com mais força, né? Imagina um buraco negro, ele é muito massivo, então a força que ele tem é muito brutal, tanto que ele puxa tudo que está ali ao redor dele. Mas essa força, ela também depende não só das massas, depende da distância. Se eu pego esse corpo e começo a deixar ele muito longe, a força vai diminuindo. Então por isso que a gente não é tragado por um buraco negro, por exemplo, porque a gente está muito distante do buraco negro. Então quanto maior a distância, menor a força, e é isso que diz a lei de Newton. Então ela diz que a força da gravidade entre dois corpos é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então ainda essa distância é elevada ao quadrado ainda. E aí existe a constante gravitacional, que é esse Gzão, que é um número que sempre está lá. Sempre que a gente for falar de gravidade, esse número vai estar lá, e é obra de Deus, é igual o π, é igual outras constantes que a gente tem aí. Sempre tem essas constantes aí, né? E tá lá, é coisa de Deus. E aí, então, nós vamos igualar essa força, que é toda essa equação zona aí, não se assuste, que ela já vai ficar mais pequena só com algumas brincadeirinhas que eu vou fazer. A gente vai igualar a segunda lei de Newton, né? Então essa força vai acelerar essa massa. É isso que está falando essa junção de equações aí, que essa força com tudo isso daí, ela é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, ela vai alterar a velocidade dessa massa, ela vai acelerar essa massa. É isso que está dizendo a equação. E aí a gente chega na parte mais bonita, né? Eu até fiz um vídeo mostrando por que, por exemplo, o coiote lá, né? Que tinha o Papaléguas, ele colocava uma bigorna na mão do coiote para ele cair mais rápido. Eu mostrei que isso é uma mentira. Por que isso é uma mentira? Porque a aceleração da gravidade, ela é igual para todos os corpos. Se você deixa uma formiga e um elefante caírem ao mesmo tempo, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo. Isso o Galileu já tinha descoberto. Ele fez o experimento lá na Torre de Pisa, deixando bolinhas, uma bolinha de chumbo bem massiva e uma bolinha bem pequenininha, as duas caíam ao mesmo tempo. Depois o homem foi para a Lua, fez o experimento de Galileu lá com a pena e com o martelo, e os dois chegaram ao mesmo tempo. A aceleração da gravidade, ela é igual para todos os corpos. E como que a gente sabe disso?
com essa equação. Essa é a beleza dessa equação, porque eu tenho o m, né, a massa do corpo que está sendo atraída, eu tenho ela dos dois lados da equação. Quando eu tenho algo igual dos dois lados da equação, eles se anulam, né? Pensa, eu tenho uma balança, eu coloco o mesmo peso aqui e o mesmo peso aqui. Essa balança ela não vai sofrer alteração, ela vai ficar parada se eu colocar o mesmo peso dos dois lados. Então, numa equação, quando tem dois números iguais, né, duas variáveis iguais dos dois lados da equação, você pode sumir com ela não faz diferença nenhuma. Ou se você quiser usar a álgebra lá que você aprendeu na aula de matemática, passa para o outro lado, você vai passar o m que está multiplicando para o outro lado dividindo, e m dividido por m dá 1, na multiplicação 1 é neutro, então não vai alterar a nossa equação, e nós chegamos aí à configuração final da aceleração da gravidade. Nós ficamos com o a, né, de um lado da equação é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado. E aí sim, aquela equação que eu já tinha mostrado é através disso. Então olha as implicações que traz, né, que as massas dos dois corpos não importam. Então você solta uma formiga e um elefante, eles caem no chão ao mesmo tempo, né? Ou seja, esse valor, essa aceleração da gravidade, ela vai ser igual para qualquer corpo que você solte ele à luz da gravidade, ao sabor da gravidade, ele vai cair no chão sempre com a mesma aceleração, ou seja, sua velocidade vai aumentar a uma taxa constante, ele vai chegar ao mesmo tempo no chão. E no caso de Marte, vamos calcular então. Então nós temos a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A gente multiplica pela massa de Marte, que é de 6,39 vezes 10 elevado a 23 quilogramas. E a gente divide pelo raio de Marte, né? Por que raio? Porque a distância ali, ela é aproximadamente o raio. O centro da gravidade de Marte fica no centro de Marte, e um corpo sendo puxado na superfície, ele está sendo puxado para o centro ali. Então a distância entre os corpos, um corpo perto da superfície de Marte, vai ser aproximadamente o raio de Marte, que é 3.389,5 quilômetros. Só que a gente precisa converter para metro. Sempre a gente converte para metro, é o Sistema Internacional de Medidas. Então a gente vai multiplicar por 1000 esse número aí. Então vai ficar 3389500, que é 3.389.500 metros. Aí eleva esse número ao quadrado e faz a divisão. E aí a gente chega na aceleração da gravidade em Marte, que é de aproximadamente 3,71 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é uma aceleração muito menor do que a da Terra, né? A da Terra é quase 10, então é uma aceleração 3 vezes quase menor do que a da Terra. Então lá em Marte a gente seria um super-homem, um Hulk, né? Um salto da gente lá, e a gente ia sentir muito menos força puxando a gente de volta para a Terra. Se você quiser saber quanto tempo, por exemplo, demoraria para cair um corpo em Marte ou na Lua, ou se você quiser saber outras variáveis, né, outras grandezas físicas aí que tem no cosmos, nos planetas, no sistema solar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu vou calcular tudo isso. Essa aceleração eu vou calcular em todos os planetas, e depois eu vou, nunca acaba esse tipo de estudo, né? Depois eu vou calculando e comparando várias grandezas do sistema solar para a gente desmistificar, para a gente compreender um pouco mais a grandiosidade do universo. Mas esse vídeo acaba por aqui. Muito obrigado e até a próxima.